sessão foi solicitado pela comissão do plenário por problemas de doença da funcionária que faz a ata da sessão. Estou transferindo para a próxima sessão a leitura dessa ata e da ata da semana anterior. E então, isso ficando suspenso, fica facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao seu representante do Ministério Público que queira fazer uso da mesma. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público, doutor Enio. Eu estou retornando das férias hoje, quero participar aqui nos dias 9, 10 e 11. Se a memória não me falha neste momento, foram esses dias, estive no encontro de tribunais de contas e regime próprio de previdência acontecido no Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, onde foram debatidos vários assuntos referentes ao tema. Inclusive, como eu já foi dito aqui, eu estou reiterando a questão da criação de um cadastro com a base única dos servidores públicos, assim tal qual acontece para aqueles que são da iniciativa privada, o CNIS, o CIPREV, onde a intenção desses programas além de ter uma base de dados únicas, as informações também sejam compiladas, ou seja, é possível jogarmos nosso CPF ou qualquer outro número de identificação, o sistema procure, tanto na questão do banco de dados das administrações públicas, como servidores públicos, e até vá também buscar no cadastro das empresas privadas, aquelas que capitaneada pelo INSS, em busca de verificar vínculos, verificar tempo de serviço e, quiçá, das contribuições, assim agilizando cada vez mais o processo de obtenção das informações previdenciárias necessárias, a cálculo correto do benefício ou de outros benesses que o sistema possa dar, a questão da duplicidade ou não de vínculos, enfim, a questão da certidão também de tempo de serviço, ou seja, agilizando cada vez mais a forma de se obter os dados previdenciários, assim que o pedido que o funcionário faça para que se aposente, ou até os pedidos também de pensionistas, eles sejam processados no intervalo menor possível de tempo. É isso, excelências. Obrigado. Conselheiro, só esse banco de dados seria feito pelo AL Previdência? Não, esse é um banco de dados federal que vai abarcar todos os sistemas de regimes próprios de previdência. Agora, a alimentação ainda depende de uma decisão de Estado, uma decisão política. E aqui nós temos uma situação sui generis, né, que a legislação manda que o regime e a operadora seja única, mas hoje em dia o AL Previdência, infelizmente, até o cálculo atuarial só é feito com base nos dados do Poder Executivo. Necessitaria, para que esse cálculo atuarial fosse o correto, na verdade, ter as bases de dados do Poder Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia e do Tribunal de Contas. Mas até o momento ainda não houve essa juntada de informações, mas eu creio que num intervalo de tempo pequeno isso seja feito. Está se fazendo a discussão se vai ser feito por cada ente, a questão da informação só, não a questão jurídica, ou se os entes enviariam esses dados para que o AL Previdência compilasse. Mas isso é uma norma aí programática e que uma programática de pouco tempo. Tem uma previsão de isso já funcionar a partir de setembro deste ano. E eu faço muito gosto que aconteça dessa forma. Vossa Excelência agora me levantou um caso, e você Vossa Excelência sendo representante nosso no AL Previdência,
Agora eu fiquei mais assustado ainda do que eu já estava anteriormente. Quando a gente tinha uma legislação que atendia perfeitamente a todos os poderes, que era a aposentadoria, o funcionário passaria automaticamente para o fundo. E em 99 foi aprovado uma correção na lei com relação a isso. Em 2009. 2005 é o último e 2009 não, 2005 é o penúltimo. Entrava. Exatamente. 2009 não entra mais. Exatamente. Certo? Então veja só, a argumentação que foi levada a fechar dessa forma foi que existia um estudo de uma consultoria bem remunerada, R$150 mil, se não me engano, para que o estudo anterior não valia, não estava condizendo com a realidade. E esse estudo foi o que fechou e houve essa alteração na lei. Ora, como é que esse estudo ele pode ter a lógica de estar correto se ele não tem os dados, como Vossa Excelência está dizendo, dos outros, só tem do Executivo? Então essa fragilidade da lei está maior ainda. Então eu acho que aí cabe ainda, aí agora que cabe o tribunal mesmo entrar, e Vossa Excelência como representante, para ver e a gente lutar para que haja uma solução. Não sei, não posso dizer agora de imediato qual seria a solução, eu só sei o seguinte: a outra lei atendia, nós estaríamos desonerando o tribunal e a gente teria a possibilidade de fazer o que a gente está precisando, que era o concurso público. E a gente hoje, conselheiro, a gente está hoje limitado a não fazer o concurso público porque é do problema da lei de responsabilidade fiscal com relação ao gasto de pessoal. Ora, que estudo é esse que ele, como é que eu posso confiar no estudo que ele está pegando apenas parte do que compõe o fundo? E vale dizer, eu não sei o outro também, se o outro estudo de 2005 se pegou todos ou não pegou. O que é verdade, se os dois não pegaram, todos os dois estão errados, ou então vamos fazer um terceiro. Agora não pode a gente estar aceitando goela abaixo um negócio onde na prática, ou seja, se qualquer lugar, o Ministério Público, Tribunal de Contas, aposentar todo mundo hoje, fecha, porque eu não posso botar ninguém para dentro. Isso não existe, você tem que criar uma saída. Que eu não sabia disso, na oportunidade também eu compareci com Vossa Excelência nesse conselheiro Cícero Amélio, nesse evento, e tive a oportunidade de conversar com o secretário do Ministério da Previdência, mas não sabia desse detalhe. Estou sabendo agora com relação ao que foi pego apenas dado do Executivo. Né? Então, essa é aí realmente eu solicito de Vossa Excelência que na primeira reunião que tiver no AL Previdência, qual é a credibilidade que a gente pode dar no estudo desse se não tem na totalidade dos funcionários públicos? Uma palavra, conselheiro Cícero Amélio. Conselheiro Otávio Lessa, eu já penso diferente. Eu penso que este tribunal, principalmente por ser o órgão fiscalizador, tem que tomar as providências e cobrar do governo do Estado e do responsável pela previdência do Estado. Eu venho batendo aqui há muito tempo, desde que cheguei aqui, que eu me refiro à Previdência, quando teve a oportunidade de fazer o regime de Previdência único do Estado, e assim a Assembleia não aprovou apenas o do Estado em si, do Poder Executivo. Aprovou o do Estado, aprovou do Poder Executivo. Então, por isso essas informações, porque o que funciona mesmo hoje é a Previdência do Poder Executivo só. Não funciona nem do Tribunal de Contas, nem do Tribunal de Justiça, nem do... Não, o Ministério Público... Eles não estão podendo passar os funcionários para lá. Ele também não funciona, dentro que dentro. O que funciona, na verdade, é só o do Executivo, que está errado. E quando recentemente o Estado precisou de um empréstimo, foi preciso fazer um acordo, e o tribunal também participou desse acordo, mas eu acho que já está na hora de dar um basta e este tribunal cobrar, intervir e não deixar a Previdência funcionar só com o Executivo. Seria bom a gente levar esse tema para ser debatido na próxima sessão, amanhã, no plenário, né, com
uma sessão ordinária, e a gente trazer o tema e este plenário tomar uma providência, que seria o tribunal, né? É esse meu pensamento. Conselheiro. Eu só queria saber quem é, como o fundo quem é o conselheiro, você sabe dizer quem é o conselheiro da tua Rosa? Pronto, a conselheira Rosa, como é relatora do Fundo Previdência, que a gente possa amanhã, então, trazer para um fórum maior e discutir que tipo de providência a tomar a partir dessa notícia, conselheiro Anselmo. Agora é que eu fiquei mesmo preocupado. Porque você tem uma previdência que está sendo trabalhada para daqui a 35 anos, bonito, perfeito, maravilhoso. E o que a gente tem hoje, resolve como? Esquece? Ou seja, o governo acaba daqui a 2 anos. E o pepino fica o quê? Os funcionários públicos que vão sofrer as consequências do que está acontecendo. Então, eu concordo com o conselheiro Cícero Amédio, nós somos o órgão fiscalizador, a gente tem que ver que tipo de atitude tem que ser tomada para tomar providência. Não pode ficar esse negócio de uma coisa unilateral que atende só o executivo e a gente ficar sem nenhuma segurança daquilo que a gente precisa. Então, bom, o meu pedido continua com relação à reunião, que Vossa Excelência possa participar de lá, mas eu concordo também com o conselheiro Cícero Amédio que amanhã a gente possa discutir isso num fórum e ver que tipo de providência a gente possa tomar para poder... a minha sugestão, conselheiro Cícero Amédio, se vocês, era convocar realmente o presidente do fundo, presidente ou diretor, como é que Presidente. Presidente, que ele possa vir e a gente possa dialogar no sentido de, no primeiro momento, exatamente esse questionamento que a gente pode discutir amanhã e ver que tipo de agenda a gente faça para poder fazer essa convocação. Excelente. Não, conselheiro. Olha, Pera, por favor, conselheiro. Não, pode continuar. O presidente do fundo até que tem boa vontade e a intenção de fazer. O que é preciso é a ação política, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. O presidente do fundo ele tem a boa vontade e tem o interesse e tem a intenção em fazer, mas não está existindo, na verdade, a ação política. E como esse órgão, esta casa é o órgão fiscalizador, tem de buscar cumprir a lei. O que é que diz a lei? O regime único da Previdência dos servidores. Então, vamos buscar, dentro do que esse tribunal for capaz, que se cumpra com a lei. Excelência, a ideia de trazer essa discussão ao pleno do conselheiro Cícero Amédio, no meu entender, é excelente. É excelente, porque aí o tribunal ele toma uma posição quanto ao assunto. E é bom também porque eu acho que, também me falha a memória, eu acho que no mês de abril, março ou abril, eu tive como presidente do Tribunal de Contas, como presidente da Assembleia Legislativa, numa reunião com o próprio ministro da Previdência, lá em Brasília, onde pelo menos esses representantes de poder, lá eles de bom grado, independente de qualquer firmamento de acordo, de contrato, que eles já iriam fornecer essa base de dados para que fosse consolidado e realmente pudesse ser feito um cálculo atuarial verdadeiro, envolvendo todo o funcionalismo do Estado. Eu não acredito que, como passei esse mês de férias, não sei se isso foi levado a termo. Não tenho essa certeza, não tenho essa informação para dar agora. Mas acho que até é bom que no pleno se discuta isso, que os presidentes deste Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, eles, olha, não que depender de nós, independente de qualquer decisão política de Estado, a gente já fornece esses dados para se saber o montante, o que é o sistema, o regime previdenciário estadual. Agora, também eu não posso me furtar a aceitar, é fato, tudo isso que o conselheiro Otávio e o conselheiro Cícero falaram, da questão do cálculo atuarial só envolver o poder executivo, é fato, é isso que acontece hoje. E tenho certeza, conselheiros, que este conselheiro, na época, auditor, participante, brindado pelo
Tribunal de Contas para fazer parte no grupo de trabalho que criou o atual AL Previdência, tem manifestação, inclusive formalizada, da questão da roupagem que se vestia este fundo. Aliás, este ente, na verdade é um ente, não é um órgão, não é um fundo, é um ente. Ele é um ente sui generis. Ele não está na administração pública. Apesar de gerir recursos públicos, não está na administração pública. Mas, independente disso, o Tribunal de Contas é competente. Onde tiver recurso estadual, seja onde for, o Tribunal de Contas é competente para fiscalizar. Isso sem sombra de dúvidas. Então, o que causa esse mal-estar? Porque é fato também que o nosso diretor-presidente do AL Previdência, doutor Marcelo, realmente é bem intencionado, quer fazer acontecer, mesmo porque emprestou seu nome a dirigir este ente. Agora tem a amarra legal, criada em lei, que é a questão que na nossa lei ele cria uma figura do termo de adesão, quando a nossa legislação geral da matéria diz que existe um regime próprio, um administrador próprio, independente da vontade de qualquer poder. Mas a nossa lei criou a figura dessa adesão. Então hoje, somente quem teria aderido o Poder Executivo e o Ministério Público. Por que os outros poderes não querem aderir? Só por não querer, não é. É porque tem um item lá que diz que a insuficiência financeira seria arcado por quem desse causa. Vejam só, o Tribunal de Contas não é órgão arrecadador. A Assembleia Legislativa também não é órgão arrecadador. O Tribunal de Justiça também. Então isso realmente criou um empecilho político, decisão de Estado, de até se promover uma alteração legal para se acabar com isso. Hoje é o maior empecilho. Inclusive, os contratos de adesão estão suspensos, esperando uma decisão final daquele responsável que tem a chave do cofre, que é o Poder Executivo. Então ele é o erário, e na nossa legislação, inclusive consta da lei, claro, quem arca com qualquer insuficiência, se o sistema quebrar, quem vai arcar naturalmente é o Tesouro Estadual. Não tem um plano corrente, não pode dividir esse ônus com, não vou nem falar poderes, vou falar com os duodécimos dos poderes, porque os outros poderes não são arrecadadores, não tem de onde tirar dinheiro para fazer. Diga uma coisa, o que hoje efetivamente o tribunal recolhe para a Previdência? Nada. Olha, Celeste, essa informação não consta do AL Previdência. Isso eu posso essa informação não consta do AL Previdência, eu posso lhe informar com exatidão. Só, hoje, o máximo que podia fazer é arrecadar dos 3 auditores. Tem outras pessoas também, Excelência, do concurso. Não, assim, tá certo. Em torno de 10 teve mais do pessoas. tem. Porque o restante dos funcionários não tem que estar arrecadando nada. Se eles não pagam, não vão pagar a aposentadoria, não tem que arrecadar nada. Porque nosso fundo. Aí você fica arrecadando. Aí o tribunal não pode ter uma previdência própria. Repare só. Aí a gente arrecada para a previdência. Aí, tá entendendo? Isso tem que ficar. É por isso que eu insisto e vou solicitar amanhã a convocação. Eu quero saber como é que funciona essa parte da Previdência com relação aos funcionários os de 2009 para trás. Pior de tudo é que o próprio tribunal não pode cobrar nem dos prefeitos, dos gestores municipais, porque o próprio tribunal não tem a previdência dele. Como é que vai cobrar? Se não fez nem o dever de casa. Então é por isso que eu volto a insistir em a gente, na sessão de amanhã, o tribunal tomar um posicionamento. Eu só queria, para terminar os esclarecimentos, também, a outra questão, o senhor falou, você falou dos empréstimos. Veja bem, hoje o Estado, ele mantém o seu certificado previdenciário, é sabido, é notório, através de liminar judicial.
Então, veja bem. Até porque não tem adesão. E só pode ser um regime único. Agora, veja só, os empréstimos têm uma especificação que aí que me chama mais atenção, é que eles eles pedem que o sistema esteja funcionando de forma administrativa para fazer os empréstimos, para receber as parcelas. Então, a rigor, existindo esse de previdência, que era em 2009, o Estado estaria cumprindo esta finalidade, mas, no entanto, não estaria cumprindo como deveria na sua totalidade. Isso é fato também. Outra coisa. Temos notícias boas aqui também no Estado. Por exemplo, o regime previdenciário de Maceió é modelo para o Ministério da Previdência Social quanto a esse assunto, é modelo. É cadastramento que teve recentemente, o site que você pode consultar, entrar, colocar para consultar. Então, antes de ser mandado, já atendia a lei de acesso à informação. A outra questão técnica do fundo é fato. O nosso fundo hoje, diferente de alguns outros fundos, ele é constituído de 3 subfundos, para facilitar o entendimento. Um financeiro, que é o quê? Que seria o caso de funcionários do tribunal que adentraram até dezembro de 2006 fariam parte desse fundo financeiro. É o que eles chamam tecnicamente de segregação de massas. Então, o outro fundo previdenciário seria a partir de 1º de janeiro de 2007, que é o previdenciário, que é esse que o senhor diz, de 35, 70, 35 anos, porque não é só aposentadoria, tem pensionista, então a coisa se alonga no tempo, isso é inelutável. E temos também o fundo militar. O fundo financeiro e militar são muito próximos, são praticamente, podia até colocar esse termo aqui, iguais, quanto à forma. Financeiro e militar, o que é? Eu até se fosse solicitar ao tribunal, eu iria, olha, se o tribunal quisesse entrar na legalidade, ele não poderia só mandar a segregação de massas a partir de 2007, só os auditores, só a nossa bibliotecária, só o nosso responsável de informática. O sistema previdenciário, ele teria que mandar todo mundo, inclusive nós conselheiros. Mas como é que funcionaria? O regime financeiro e militar apenas é uma troca de bolsa de pagamento. Se hoje o tribunal ele paga aposentados no seu 12º, o que aconteceria? Em vez de ele pagar hoje diretamente, esse dinheiro repassaria ao fundo e o fundo pagaria. Mas era mera operação financeira, contábil, por causa do fundo que é criado. Isso faria com que o tribunal ficasse desonerado? Não ficaria. Mas é nessa que eu estou batendo. A alteração da lei, ela, na minha visão, se alterar isso aí, está resolvido o problema. Resolve o problema. Porque quando você tiver o aumento da arrecadação, você vai criar condições para que no aumento do 12º você possa contratar. Isso eu falei para o secretário do ministro. A única coisa, se o governo federal alterar essa parte da lei, onde se eu estou pagando os aposentados, eu pego aquele recurso, eu passo lá para aquele fundo, todo mundo vai aderir. Não tem problema nenhum. Você está pagando do mesmo jeito, cara. Agora, aquele que for passar para o fundo, ele desonera. Porque aí você está fazendo uma distinção, bolso A e bolso B. Hoje não, tanto faz. Exatamente. Porque você fica amarrado. Eu acho que essa alteração, conselheiro, eu acho que mas isso tem que ser uma lei através da lei federal. Não tem como a gente nacional, e por enquanto a gente vai ficar aqui, eu não sei como. Atualmente não tem como exonerar, tem uma única forma. Mas é simples, esse tribunal aqui vê juridicamente e alega a inconstitucionalidade desse fundo do Estado. Começa a inviabilizar o Estado. E aí o Executivo vai ter a preocupação em querer resolver. É simples. Porque, na verdade, essa lei não poderia ser aprovada dessa forma. Excelência, já disse antes, desde o grupo de trabalho de criação e também nas reuniões do Conselho Deliberativo, eu tenho manifestado nesse sentido. Como que eu vou ter certeza para que aprovar alguma coisa? Não, isso nas reuniões do Conselho Deliberativo da Previdência. Se este cálculo atuarial
diz respeito somente aos dados à folha do Executivo. Lembrando que Vossas Excelências sabem, é notório também que o Estado tem problema na forma de rodar a folha de pagamento. Uma hora é um programa, uma hora é outro programa. Inclusive o secretário o Alexandre Lages fez eu acho que até em parceria, não tenho certeza, com a CGU, onde identificou na folha vários pagamentos indevidos. Isso não é agora, de tempos passados. Então isso também mostra que esse cálculo atuarial pode estar também equivocado. E uma coisa também que bem lembrei, falei de pagamento, que o AL Previdência se ressente muito, a questão de não existir uma folha previdenciária no próprio órgão, para eles saberem o que está entrando e o que estão pagando, para quem estão pagando e o que deveria pagar. Porque, na verdade, o que acontece, essa folha, ela vem do próprio Estado. Só que a folha do Estado não é uma folha previdenciária, é uma folha de pagamento. Os termos, as informações previdenciárias são outras. Tem que ser cumulativo, tem que saber a cada mês quanto que cada um verteu para o fundo. E isso, numa folha de pagamento que é mensal, não vai ter. Então, imagine o retrabalho de pegar essas folhas mensalmente e trazer tudo para o sistema, podendo ter uma folha previdenciária no próprio órgão. Também é um outro fato que atravanca um pouco o funcionamento do órgão. Mas sim, Excelência, como eu estava dizendo, hoje em dia não desonera fundo financeiro, não exonera para limite de responsabilidade fiscal, não exonera, infelizmente não exonera. Tem uma forma, hoje, que isso poderia mudar, como o sistema saudável, como aparelhado financeiramente, ou seja, rico. Um exemplo, vamos supor que esse recurso todo do pré-sal, que para o Estado de Alagoas seja todo enviado para a Previdência. Aí sim, o sistema com recurso financeiro poderia verificar quanto que custaria o conselheiro fulano de tal até os pensionistas, custaria tanto. Temos fundo para esse tempo, passa ele para o nosso. Aí pagaria, então este estaria desonerado. É a única forma que o sistema está. Isso é um sistema, vamos dizer, em outras palavras. E o dinheiro? Está carregado de dinheiro. E os recursos, o dinheiro dos servidores que descontou há tempos atrás do IPASEAL? Foi descontado? Não descontava para o antigo IPASEAL? Excelência, é justamente... Aí vai buscar o encontro de contas. É justamente a deixou informação... de ser paga de 10 anos para 12 anos para cá. É justamente a informação que carece o AL Previdência, inclusive para que possa ser feito o cálculo atuarial. Justamente isso, porque eles não podem nem dizer se hoje o Tribunal de Contas tem déficit ou superávit. Não pode, porque não tem informação. Não sabe quanto foi vertido ou quanto deveria verter. Se não verteu, quem vai assumir? Se é o do 10º do Tribunal ou se é o Poder Executivo. Então essas coisas, como vocês já sabem, é uma decisão maior. Que o AL Previdência não pode impor. Está amarrado, esperando essa decisão de Estado. Sim, veja só, o que eu não entendo, e aí eu queria que Vossa Excelência solicitasse que essas reuniões têm uma ata, né? Tem, Excelência. Então eu queria, por gentileza, requisitar aí que Vossa Excelência requisitasse todas essas atas de reunião que o AL Previdência, como você é o nosso representante, pegar essa ata para que a gente possa trabalhar em cima dela. O que não tem sentido nenhum, e é isso que a gente precisa definir, é o seguinte: o próprio Executivo, em um determinado momento, tem um estudo que garante que durante pelo menos, se eu posso estar errado na quantidade de anos, pelo menos 15 anos, teria o cálculo, o fundo estaria resguardado e teria condições de aposentar de todo mundo. Repare só. Eu acredito até que esse cálculo deve ter incluído os outros. Se ele estava garantindo e recebendo funcionário aposentado de todo mundo, eu acho que o cálculo primeiro, ele deveria ter informação de todos os poderes. Porque ele estava garantindo e efetivou isso.
ficou efetivado, os funcionários aposentados naquela época, eles foram transferidos para o fundo. Aí surge o mesmo estudo, aliás, surge um outro estudo do Poder Executivo, onde Vossa Excelência está dizendo que aí pegaram só os dados dele. Quer dizer, se for isso comprovado, aí fica mais sério ainda, porque houve uma manipulação para atingir um objetivo que hoje está sendo usado até, como Vossa Excelência falou, através de liminar para conseguir um empréstimo do Banco Mundial. Aí existiu uma manipulação. Então a gente precisa ter acesso a essas atas, acesso a essas coisas, para que a gente possa avaliar. E o que infelizmente eu sugeri, e não fui o tribunal, o tribunal sugeriu, é que houvesse uma discussão na época, a consultoria que tinha sido feita, inclusive todas as duas são do Paraná, um estudo em 2005, e aqui fez o estudo em 2009, elas viessem na Assembleia, conselheiros da Amélia, e fizessem uma explanação, e daí, dessa explanação, você ter a ideia de quem está, quem tem. Por quê? Porque exatamente, se a segundo estudo foi feito em cima de números só do executivo, ia identificar de imediato. Você saberia que aquilo ali não estava procedendo com relação a uma realidade, com relação à Previdência. Né? Então, eu acho que a gente pode resumir o seguinte, que amanhã a gente efetive algum tipo de encaminhamento, e que a gente, através desses dados, que a gente possa obter através dessas colocações que Vossa Excelência está fazendo, mais as atas do que está sendo discutido lá, como é que está andando, na verdade, esse fundo, como é que tem, como é que pensa, como o conselheiro Cícero Amelio falou, e havendo, como é que está essa compensação previdenciária daquele dinheiro que era pago em Pazel, onde é que está esse dinheiro? Entendeu? A gente tem uma ideia. É isso que eu sugiro, e a gente então deixaria para amanhã fazer um outro encaminhamento, mas a fundamentação, basicamente, eu acho que é essa que a gente discutiu. Excelência, a questão do cálculo tutorial é de fácil verificação, porque veja bem, como é que ela é feita? Ela é feita em base em informações etárias do servidor, o quanto ganha, o quanto arrecada. Se no cálculo atuarial deixa de constar a informação de um poder, é lógico que esse cálculo atuarial, esse poder não vale. O Estado como um todo, menos ainda. É muito fácil essa verificação. Quanto à compensação, teríamos cerca de entre 250 e 300 milhões a compensar. Mas essa compensação ela está parada não por causa do Estado, mas por problemas até mesmo no próprio Ministério da Previdência, que parece que o material humano lá também é limitado. Então, você imagina o Brasil todo tentando compensar, pegando recursos do regime previdenciário de lá, entendeu? Não estou falando de regime próprio, falando especificamente do regime próprio e regime geral. Então, mais ou menos em torno de 250 a 300 milhões. Agora, de fato, acho que amanhã a arena mais propícia para essa discussão, mesmo que o tribunal faça o seu posicionamento. Obrigado, senhor. Continuo facultado a palavra. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, pela ordem, tenho a relatar os processos TC 14.436 de 2010, o processo TC 13.887 de 2010 e o processo TC 13.321 de 2010. Trata-se como um único gestor da Câmara Municipal de Inhapi, o senhor Paulo Roberto Fragoso Malta Brandão, pelo não encaminhamento do balancete referente ao mês de setembro de 2010, os balancetes do mês de janeiro, março, abril, junho e julho de 2010, relatório de gestão fiscal do primeiro semestre de 2010, balancete referente ao mês de dezembro de 2009, relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2009. Estou pela aplicação da multa equivalente a 50 OPFAL a cada processo, ao gestor, da ciência ao mesmo da deliberação aqui do tribunal e pela remessa aos autos da diretoria do Funcontas para cumprimento destas deliberações. E alertar o gestor que o não pagamento das multas horas aplicadas no prazo fixado implicará na comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Em discussão os processos relatados. Em votação, conselheiro Cícero Amelio. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Voto com o relator, excelência. Aprovado. Pela ordem, conselheiro Cícero Amelio.
Presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, o que temos para relatar é da sessão do dia 14 de 5 de 2012. Seguintes processos de aposentadoria. Processo 5.512, todos eles de 2008. 5.512, Terezinha Gomes Lima. 9.909, Elizabeth Maria de Souza. 12.181, Josineto Jacinto Branco. 9.971, Ana Alice Viana da Silva. 14.395, Clenilda Romão de Cerqueira. Quero informar que não está de acordo, essa leitura aqui não está de acordo com a sequência da pauta, que está na pauta. Está fora de sequência. Clenilda Romão de Cerqueira. 14.445, Mirte Silva de Souza. 12.053, Cláudia Reis Santos. 14.561, Marinete Pereira de Almeida. 3.556, Neuza Maria de Lima Cruz. 14.716, Marileide da Silva Vasconcelos. Todos os processos foram devidamente instruídos pelos órgãos competentes, recebendo pareceres favoráveis da doutora Procuradoria Jurídica do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas. Vamos pelo registro. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Cícero Amério. Em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Temos ainda, senhor presidente, Ficou de Maria? Tem? Acho que esse aqui ficou. Aí. processo TC 2516/2009, Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, contratado Giovanni Duarte Borges, prestação de serviço. Valor do contrato R$ 23.024. Processo TC 7.310/2009, contrato número 008/2009, contratante Comarp, contratado Santa Teresa Comércio Limitada, aquisição de material de limpeza para o exercício 2009, de R$ 5.148,38. Vigência de 2 meses. Processo 896/2009, contrato 0013/2009, contratante município de Maceió, contratado Sociedade de Engenheiros Agrônomos de Alagoas, interveniente Secretaria Municipal de Assistência Social, locação de imóvel situado na Avenida José Vieira, em Jacarecica, valor R$ 3.000, valor total do contrato R$ 39.000, vigência 13 meses. Processo TC 2399/2008, contrato número 009, AGESA, contratante Estado de Alagoas através da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, SEAD, contratada Alberflex Indústria de Imóveis Limitada, objeto aquisição de imobiliário destinado a SEAD, valor R$ 26.310,27, vigência 90 dias. Processo 5.487/2009, contratante, contrato número 016/2009, contratante Fundo Municipal de Proteção Ambiental, contratada Imprecar Comércio e Serviço Limitado, contratação de empresa especializada na execução de serviços de construção de uma calçada no canteiro central do conjunto Benedito Bentes, valor global R$ 14.873,50,
vigência, 45 dias. Todos os processos foram devidamente instruídos pelos órgãos competentes, recebendo pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas. Somos pela anotação. E aí, discussão, processo relatado pelo conselheiro Cícero Amélio. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Apoio o relator, senhor presidente. Aprovado. Tem mais não, Amélio? Não, mais nada. Pela ordem, conselheiro Anselmo Brito. Excelências, tenho a relatar as seguintes aposentadorias. Processo 12.636 de 2008. Aposentadoria do senhor Antônio Rodrigues dos Santos. Processo 14.767 de 2008. Aposentadoria da senhora Cícera Antônia Nascimento de Oliveira. Processo 5911 de 2009. Aposentadoria da Tereza Marinho Caldas. Processo 6992 de 2008. Aposentadoria do senhor Álvaro de Souza Paixão. Processo 4229 de 2009. Aposentadoria da senhora Niedja Maria Eugênio de França Vital. Processo 8787 de 2008. Aposentadoria do senhor Luiz Emiliano. Todos os processos passaram pelos setores competentes, recebendo o parecer dos órgãos jurídicos, estando aptos conforme as normas legais para seu registro. É como voto, excelências. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerrada a discussão e votação. Conselheiro Cícero Amélio. O relator. Aprovado. Tem mais algum processo, conselheiro? Somente, excelências. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, que queira fazer uso da mesma. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, para a sessão da próxima segunda-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. Selma, falta assinar um aqui que você esqueceu.